E aí, gente, beleza? Hoje eu estou trazendo um defeitinho para vocês aqui, um defeito bem simples, bem comum, mas que eu ainda não tinha trago aqui no canal, tá? Essa plaquinha aqui é uma C14CU, uma plaquinha de um notebook aí da CCE, tá certo? E essa plaquinha, gente, ela vem apresentando um defeito de série aí, tá? Todas essas placas apresentam o mesmo defeito depois de um tempo. Algumas com um ano, algumas com alguns meses, tá? Mas elas sempre apresentam um defeito. E esse defeito, ele se manifesta das mais diversas formas possíveis, né? Ele pode apresentar um curto, o notebook pode ligar e não dar imagem, ele pode ligar e desligar. E o causador, gente, disso aqui, ó, tô ligando aqui a placa, tá? Essa daqui ela tá ligando e não dá imagem, como vocês podem ver aí. O consumo ali ele fica baixo, né? Deixa eu ligar aqui, pronto, ligou. Então vocês veem que não tem imagem na tela e o consumo tá ali, ó, 0.12, e depois de um tempinho a placa vai e desliga, tá? Esse defeito aqui, gente, ele é causado por esse componente aqui, ó, tá? A marcação dele na placa é U19, tá certo? Se você pegar a placa aí, você vai ver que a marcação dele é U19, tá? E esse outro aqui é o U18, tá certo? Esses dois CIs aqui, a câmera não consegue focar muito bem, mas esses dois CIs, gente, são responsáveis pelo circuito Home Power dessa placa, tá? Esse circuito Home Power, também conhecido como circuito transferidor, tá certo? Não importa a denominação que você usa, o que importa é que você realmente conheça o funcionamento dele, tá? Eu vou ligar aqui mais uma vez para vocês verem. Vocês verem aí, o consumo fica baixo, a placa desliga e sem imagem, tá certo? Eu vou, como eu já sei que o defeito é ele, né, eu vou só comprovar realmente que o defeito é ele, atestar, vou fazer aqui uma marcação nessa placa, para deixar marcada a placa, tá certo? Vou trocar o componente, trocar não, vou remover e mostrar para vocês como é a solução. E aí, gente? Já estou aqui com microscópio digital, né? Fiz a remoção do CI, era realmente o U19, tá certo? Agora aqui por meio do microscópio digital, eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Como vocês podem ver, tem a marcação aí, ó, U19, tá? E ele tem 4 esferas de um lado, 4 esferas do outro, né? Ele é tipo um BGA. E a solução é o que? É fazer um jumper entre as duas primeiras bolinhas de cima e as duas últimas bolinhas aí na parte de baixo, tá? A solução é essa daí, gente, tá? Então, aqui por meio do microscópio digital vocês podem acompanhar, tá certo? Vou mostrar para vocês com mais detalhes no próximo vídeo. Bem, gente, aqui eu já fiz, né? Como continuação aqui eu já fiz o jumper, tá certo? Já fiz aqui um pré-teste, tá? Mostrar aqui para vocês a plaquinha marcada, ó, aquela marcação que a gente fez, tá certo? Na primeira filmagem. O U18 aí, perdão, o U19 já removido, tá certo? Ali, ó, fiz um jumper, né? Nas duas bolinhas de cima e nas duas bolinhas de baixo, né? No caso aí seria das bolinhas da esquerda e da direita, tá? Vamos ligar ele aqui agora. Consumo normal. Vou apertar aqui o botão de power. Ligou. Observem que o consumo ele já deu uma subida ali. Agora vai dar imagem. Aí, gente, ó, a imagem na tela, tá certo? O consumo ali estabilizado, 0,73. E como vocês podem ver aí, deixa eu tentar focar aqui, ó. Isso aí é o risco que a gente fez, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês também. A imagem continua aí na tela. Vai estabilizar ele, vai aumentar um pouco o consumo, porque está sem dissipador, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tentar mostrar aqui o camaradinho que a gente removeu. É esse carinha aí. Deixa eu ver se a câmera consegue focar aqui.
Daí, gente, ó, como vocês podem ver, ele tem 4 esferas de um lado e 4 esferas do outro, não é? Na placa, a gente faz um jumper entre as duas extremidades, né? Então, entre as esferas das extremidades, a gente faz um jumper na placa, né? Nos pads da placa onde esse carinha aí ele é soldado, tá certo? E com isso resolve o problema. Isso aí deu uma focadinha, não tem como eu focar mais do que isso. Mas é esse aí, a solução é essa. Tem o processador, PCH está esquentando bastante, né? Ambos esquentando. O consumo ali vai aumentando justamente por conta disso. Vou desligar aqui a placa e a gente continua daqui a pouco, tá, gente? Daqui a pouco a gente volta aí com o restante do vídeo. Aqui, gente, o notebook já está montado, tá certo? O modelo dele é esse aqui, ó, Ultrateam U45L, tá? Mas tem vários outros modelos que tem essa plaquinha aí também. Deixa eu levantar ele aqui, gente, só com uma mão fica difícil de fazer isso. Filmando e manuseando o notebook apenas com uma mão é um pouco ruim, né? Vamos aqui já conectar a fonte. E fazer aqui a ligação do notebook, ó. Pressionei o botão, ligou. Apresentou a imagem. E tá aqui, ó. Escolher qual sistema, né? Isso aqui tá com dual boot. Escolhemos aí o Windows 7 e pronto. Mas o notebook ligou normal, deu imagem. Tá carregando o sistema operacional, tá? E o próximo vídeo agora, gente, como de costume, a gente vai cortar aqui e a gente vai para a tela do computador com o esquema elétrico aberto, né? Para a gente entender o funcionamento desse aí. E aí, gente, dando continuidade aqui à análise do nosso defeito, tá? Estamos aqui com o esquema aberto da plaquinha, lembrando que é uma C14CU51. E essa daqui é a sequência de starter dessa placa, tá certo? Então nós temos aqui a sequência tanto no modo AC como no DC, né? Tanto com carregador conectado quanto com bateria conectada. Não vamos nos prender muito a isso aqui, tá? Até porque essa sequência de inicialização aqui ela está um pouco diferente da padrão, tá? Os símbolos aqui, os sinais, eles estão dispostos de uma forma um pouco diferente, pode acabar confundindo quem está começando, tá certo? Aqui a única coisa que a gente vai levar em consideração é o seguinte: depois que a gente tem aqui carregador, bateria conectados, temos aqui as tensões primárias, né, de 3,3 e 5 volts, e depois que a placa for acionada, né, depois que a placa for startada, nós teremos aqui um sinal chamado mais 3,3 VS underline on, tá certo? Esse sinal vai a nível lógico alto aqui, ó, tá? E depois disso nós teremos as tensões de mais 5 VS e mais 3,3 VS, tá? O que estava acontecendo, gente, com a placa, que a gente fez o reparo, era justamente isso aqui, ó. Essas tensões aqui, elas não estavam sendo despertadas na placa, tá certo? E isso estava criando aquele problema da placa ligar, não apresentar a imagem e desligar logo em seguida, tá? A gente tem que ir seguindo essa sequência assim, tá bom? E na ausência de alguma tensão, de algum sinal de clock, a gente vai ter um defeito aí nessa placa, tá? Então o nosso defeito era esse aqui, era a ausência de mais 5 VS e mais 3,3 VS, tá? Não se preocupem com a sequência de inicialização. Eu já estou gravando uma série de videoaulas, tá? Sobre a sequência de inicialização, tá certo? Então a gente vai ver do começo, do básico, mas eu quero primeiro terminar as aulas, né, do funcionamento dos transistores, MOSFETs e bipolares. Teremos também uma aula sobre resistores e sobre a aplicabilidade deles no esquema elétrico, né? E aí nós estaremos preparados para entender o funcionamento da placa, tá certo? Mas a gente está trazendo aí para vocês uma série de videoaulas
bem completas, tá certo? E de uma forma bem simplificada para que todos possam entender. Fiquem de olho aí no canal que a gente está trazendo novidade, tá? E continuando aqui, gente, eu vou aqui no campo de busca e vou digitar o U19, tá certo? Que é o CI que apresentou problema na nossa placa. E eu venho aqui para a página 37, tá certo? Aqui, como eu falei para vocês, essa placa ela tem esse defeito, né? Um defeito de série, tá? Todas essas placas apresentam esse defeito. Lógico que não sempre que você vai pegar uma placa dessa sem imagem vai ser o 19, né? Tem uma probabilidade muito grande, 90% de ser, mas eu já peguei alguns que era BIOS, já peguei algumas que era alguma outra fonte com problema, tá certo? E aqui a gente tem o U19 e aqui do ladinho dele tem o U18, né? Que é os dois que eu falei para vocês que apresenta problema nessa placa, tá? E dessa vez o nosso era o U19, tá bom? E o que é que esse U19 faz, gente? Gente, esse U19 aqui, ele é responsável pelo que a gente chama de circuito RAM Power, tá certo? Ou circuito transferidor. O que acontece? Quando a placa está em standby, a gente tem essa tensão aqui, ó, 5VA, tá bom? E temos também, gente, essa outra tensão aqui, mais 3,3 VA. Né? Esse VA aqui seria de voltage always. Né? Então, é uma tensão que vai estar sempre presente. Na hora que eu conectar o carregador, se tudo estiver ok, essa tensão vai aparecer aqui no pino 1 do 19 e a tensão de 3,3 vai aparecer no pino 2, perdão, no pino 4, né? Que ele chama de B1, B2, B3 e B4. Né? Então, pino 1, que é o B1, é o IN1. Esse IN seria de input, tá? Em inglês input, em português entrada 1, tá bom? E o pino 4, IN2, input 2, em português entrada 2, tá? Então, com a placa em standby, coloquei o carregador, o que acontece? Tenho aqui 5 volts no pino 1, tenho 3,3 volts no pino 4, beleza? E o que vai acontecer? Quando eu pressionar o botão de power, aqui no pino 3, que ele recebe o nome de M vem de enable, que significa habilitar, tá certo? Ligar. Tá? No pino 3, que seria o pino de enable, o pino que vai habilitar esse CI, ele vai receber esse sinal aqui, que vem lá do Super I/O. Esse sinal recebe o nome de mais 3,3 VS ON, conforme a gente viu na sequência de inicialização da placa. Quando este sinal chegar no pino 3, o U19, se ele estiver funcionando ok, o que vai acontecer? Ele vai pegar a tensão de 5 volts do pino 1 e vai jogar aqui no pino 8, que recebe o nome de A1, tá certo? Ele vai pegar a tensão aqui do pino 4, que recebe o nome de B4, e vai jogar para cá, para o pino 5, que recebe o nome de A4. Por que está chamando aqui B1, B2, B3 e B4, e A1, A2, A3 e A4? Porque como a gente viu, esse CI aqui, ele tem um encapsulamento de BGA. Né? Então, ao invés de ter os pinos, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter esferas. Tá? Então, eu tenho aqui B1, B2, B3, B4, B5, B8, B7, B6 e B5, né? A gente vai contar sempre assim, ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá certo? E o que foi que eu fiz, né? O funcionamento normal desse CI seria ele pegar essas tensões e jogá-las, não é? Pegar a tensão do B1 e transferir ela para o A1, pegar a tensão do B4 e transferir para o A4. Daí o nome circuito transferidor. Né? Ele pega uma tensão que já existe na placa, tá? Isso aqui, gente, não é uma fonte. Não é? Eu tenho aqui um componente que ele está pegando uma tensão da placa
e ele pega essa mesma tensão e apenas passa de uma trilha para outra, tá? Então isso aqui não é uma fonte. Fonte é onde a tensão nasce, digamos assim, é onde a tensão aparece, né? Onde a tensão é gerada. E aqui a tensão não está sendo gerada, ela muda de nome, não é? Por quê? Porque quando ela passar do B1 para o A1, vai receber o nome de mais 5 Vs. Quando passar do B4 para o A4, vai receber o nome de mais 3,3 Vs. Mas é a mesma tensão de 3,3 e é a mesma tensão de 5 volts, tá? Esse Vs seria de voltage suspend, não é? Ou seja, placa em standby, essas tensões não existem, porque elas são tensões que estão suspensas com a placa no estado S5, né? Então elas estão suspensas, tá? E aqui, gente, na esfera A3, eu tenho uma tensão de 5VA, que é o VDD do 19, né? Então todo CI, para que ele funcione, ele precisa de uma alimentação, tá? E a alimentação é aqui da esfera A3, né? Que seria o VDD, tá bom? Então, com a placa em standby, 5 volts chega nessa esfera aqui, tá bom? E 3,3 volts chega nessa esfera aqui, tá? Quando eu ligava a placa, tinha que acontecer aqui um chaveamento e o U19 teria que transferir essas tensões, né, de uma esfera para outra, e isso não estava acontecendo, tá bom? Esse U19, você não encontra ele à venda, não é? E mesmo que encontrasse, seria perca de tempo você fazer a substituição do CI, porque vai dar problema novamente, tá? Então, nesse caso aqui, gente, são casos estritos mesmo, tá certo? São casos que a gente precisa recorrer, não é, a os meios técnicos, não é, que no caso aqui seria o jumper. Se eu sei que eu preciso da tensão do B1 no A1, o que é que eu faço? Eu pego um fio e faço um jumper aqui, ó, na placa, tá? E eu sei que eu preciso da tensão do B4 no A4, eu faço outro jumper aqui, ó, pronto, tá? Lembrando que esse jumper tem que ser com um fio fino, tá certo? Uma daquelas perninhas do fio bem fina, tá? Uma daquelas malhas bem finas mesmo. Para quê? Para que a corrente, não é? Se, por exemplo, se tiver um curto aqui você entregou o notebook está funcionando normal, o cliente está usando, de uma hora para outra acontece um imprevisto e gera um curto nessa tensão. O fio que você colocou aqui, se ele for muito grosso, ele vai resistir à passagem de corrente, né? Ele vai conseguir suportar a passagem de corrente, e essa fonte aqui, ó, né? A fonte de onde essa tensão está vindo, ela vai sofrer com essa alta circulação de corrente, do mesmo jeito aqui nos 3,3, tá? Então sempre recomendo colocar uma malha bem fina aqui. Por quê? Porque se existe um curto aqui, né, se lá na frente acontecer um curto nessa linha ou nessa linha aqui, esse fiozinho aqui, ele sendo fino, ele vai romper, né? Quando tiver uma alta corrente circulando por ele, ele vai romper, tá? E assim você fica assegurado, tá bom? Então é esse aqui, gente, o funcionamento desse CI, é bem tranquilo. O 18 aqui é o mesmo funcionamento, ó. Ele recebe o 5VA, 3,3VA, só muda o nome da tensão, né? Aqui vira mais 5V e mais 3,3V, tá certo? Mas também são tensões de standby. Essas tensões, elas são usadas para quê? Para alimentar o cooler, para alimentar os HDs, né? Que são circuitos que não precisam ser alimentados enquanto a placa está em standby, não é? Não faz sentido eu deixar o cooler ativado com a placa em standby. A placa não foi acionada ainda, a placa não foi ligada, então não faz sentido eu deixar o cooler ligado, tá? Não faz sentido eu deixar o HD sendo alimentado se eu não startei a placa ainda. Não vou precisar usar o HD agora.
tá bom? Então esse circuito aqui, eles são responsáveis por isso. Eles vão pegar uma tensão que existe na placa em standby e reutilizar essa mesma tensão em um outro setor da placa. A diferença é que esse setor ele só vai estar funcionando, né? Eu só preciso dele funcionando depois que a placa for startada, tá certo? Então, gente, um forte abraço aí para todo mundo, tá? Fiquem de olho aí no canal, que como eu falei para vocês, a gente já está gravando a sequência, não é? Já estamos gravando aí uma série de videoaulas sobre a sequência de starter da placa, tá? Vamos abordar toda essa sequência, tá certo? Só que para que a gente entenda isso, não é? Essa sequência, como ela funciona, para que não fique parando o vídeo, interrompendo a aula para explicar como determinado fenômeno aconteceu, como alguma coisa aconteceu ali, eu não preciso ficar fazendo isso. Eu preciso ter certeza de que vocês conhecem bem o funcionamento dos transistores, bem o funcionamento dos resistores, tá? Então, antes nós vamos abordar o funcionamento deles completo e depois que a gente tiver passado tudo isso, a gente vai passar a sequência de starter, tá certo? Do começo ao fim, tá bom? Então, um forte abraço aí para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.